Foi uma experiência que eu tive e hoje eu não aconselho jamais começar um jejum assim, por algo tão grande sozinho. Eu aprendi essa lição. Eu não chamei a igreja, eu não chamei meu filho, eu não chamei meu esposo, eu não falei com ninguém. Porque a gente tem muito essa questão que Jesus fala, né? Que a gente não tem que ficar mostrando e falando para todo mundo que estamos jejuando. Só que a gente tem que entender, quando é um propósito grande para a igreja, a gente tem que realmente chamar os irmãos, a liderança, e entre nós ali levantar uma equipe de intercessores de jejum. E eu comecei sozinha. E na segunda-feira de manhã cedo eu fui limpar minha casa tem uma área externa gourmet, e eu subi na pia e comecei a limpar o blindex. E eu estava com o chinelo com muita calma e cuidado, e do lado da minha pia tinha um fogão de lenha, e nisso eu fui pisar no fogão de lenha, meu pé escorregou dentro do chinelo, e eu caí com o meu corpo todinho na perna esquerda. E o fogão de lenha, a beirada dele era de granito, e a coxa bateu assim e saiu arrastando a minha perna. E quando eu olhei para minha perna, parecia que eu tivesse quebrado. E eu fiquei assim, preocupada e comecei a chamar meu filho, João Pedro, eu caí, eu machuquei, me leva para o médico. E fui para o médico no primeiro dia do jejum. E foi assim, muita dor que eu comecei a sentir, voltei, o médico medicou, passou alguns remédios anti-inflamatórios e vim para casa. E doendo muito. E eu comecei meu jejum, eu falei, eu não vou abrir mão, eu vou até o fim. Era fevereiro até maio. Aí eu me lembro que eu falei assim, eu não vou abrir mão e continuar. E minha dor da perna foi só aumentando. E com 15 dias, toda semana eu voltava no médico. Com 15 dias eu voltei no médico para fazer um ultrassom. E o médico viu que eu não suportava ele encostar o aparelho. E ele falou, minha filha, você não pode sair daqui assim hoje não. Você vai ter que ser atendida aqui por um cirurgião para ver se a sua perna, ortopedista primeiro, para ver se a sua perna, que é perigoso você ter que abrir, drenar essa perna. Nossa. Quando eu caí, eu não machuquei externo, machucou interno. Internamente. E quando eu voltei no médico, ele me orientou aí no cirurgião lá, e a moça foi lá, me atendeu, e ela falou assim, nós vamos ter que drenar a sua perna. E ela falou que era necessário fazer estava infeccionada. Estava infeccionada, minha perna estava ficando toda roxa, toda preta. E eu vi pessoas falando, pastora, você vai perder essa perna. Toma cuidado que vai virar uma gangrena nessa perna sua. Nossa. Você vai perder essa perna. E eu falei assim, eu não vou desistir do meu propósito, eu vou até o fim. E o meu jejum era 90 dias de não comer nenhum tipo de doce, que eu amo doce, você sabe que eu sou apaixonada por doce de chocolate. Eu tirei totalmente, desde biscoito, bolo, o único doce que eu tomava era no café e no suco. E tirei refrigerante, que naquela época eu gostava muito de refrigerante, eu tirei essas duas coisas. E então eu fui no médico e ela falou assim, nós vamos ter que treinar essa perna sua. E eu falei, meu Deus, como é que vai fazer nessa hora? E o meu pai me levou para o hospital. E ele não pôde me esperar um pouquinho mais, ele teve que ir embora. E quando eu entrei no centro cirúrgico, pastora, foi uma experiência muito forte que eu vivi com Deus. É por isso que eu sempre me emociono. Porque o jejum, ele não muda Deus, mas o jejum nos aproxima mais de Deus. A gente tem mais intimidade, porque Deus, ele é imutável. Não é as minhas orações que mudam Deus, não é o seu jejum que muda Deus. O que muda somos nós, a nossa forma de ver as coisas, a nossa forma de entender, conhecer um pouco mais o coração de Deus. Você consegue entender o quanto Deus te ama. Você se abre espiritualmente. Você se abre. O Espírito Santo, né? E ele trabalha dentro de nós. Eu me lembro que eu entrei no centro cirúrgico e naquela hora eu pensei assim, há momentos que o pai e mãe vai com a gente, há momentos que o marido vai, há momentos que o seu pastor pode ir, mas em todos os momentos é só Deus que está contigo. E naquela hora eu deitei, ela falou assim, olha, não vai pegar anestesia. Eu não suportava nem colocar roupa, eu sempre andava com a calça bem solta e levantada. E ela falou assim, eu vou ter que cortar, nós vamos drenar essa perna sua. E naquele momento eu falei, Deus, eu e o Senhor. O Senhor segura nas minhas mãos, Pai. Porque só o Senhor para me dar força. E naquela hora eu senti assim, o cuidado de Deus, a mão de Deus sobre a minha vida. E ela encheu 3 fraldas de sangue. Nossa. Ela foi apertando e tirando. Fiquei 4 dias com dreno na perna. Todo dia eu ia lá. O médico tirava, era aquela dor insuportável. Porque não pega anestesia? Não pega, e estava inflamado e foi vazando. Aí a gente começou um propósito na igreja. Eu me lembro que foi em março, início de março, nós começamos um jejum de 21 dias. Foi quando eu falei com a minha igreja, vamos orar, vamos jejuar. E pedir que Deus coloque mais amor nos nossos corações. Foi quando nós
Eu fiz uma madrugada lá de Jó na nossa igreja, que nós fomos para a igreja às 5 horas da manhã. Eu preguei com muita dor na perna, encostando no altar. E a minha perna muito dolorida. Eu preguei, Deus me deu uma palavra naquela noite. E na segunda-feira a igreja entrou comigo no jejum pelo mesmo propósito. E foi onde eu percebi que a minha perna começou a melhorar. Aquela inflamação foi saindo. Eu fiz 90 fisioterapias nesse período. O que aconteceu que rompeu os músculos, né, da minha perna, e eu tive que fazer tratamento por longo tempo, e eu terminei meu jejum em maio, pastora. Eu não quebrei, fui até o fim, a igreja entrou comigo, aí eu mostrei para a igreja o meu propósito, o meu jejum, e eu pedi para Deus que até dezembro os nossos cultos estivessem cheios. E eu pedi para Deus para a gente começar a trabalhar com células, porque a gente já tinha trabalhado muito na igreja, e os irmãos estavam meio desanimados, assim, cansados pelas experiências que talvez não tinha dado certo antes. E eu falei, Deus, coloque um amor tão grande no nosso coração que a gente esqueça tudo isso e que a gente olhe para frente e que a gente possa entregar plenamente sem olhar para o passado. E entender que o Senhor pode fazer tudo novo na nossa vida. Pastor, eu lembro que em maio nós abrimos as nossas primeiras células. Agosto tínhamos 10 células abertas. E esse propósito de jejum, quando eu fiz a minha primeira reunião com a igreja e falei a visão no celular, dentro de mim havia aquele receio das pessoas não aceitarem. Não aceitarem, não entenderem. Porque já passou por isso, já enfrentamos um período e não deu certo. Mas foi tão maravilhosa a ação de Deus. Deus nos envolveu com um amor tão grande que na nossa reunião lá, todos os líderes, presidentes de grupos, departamentos, todos eles assumiram uma célula. Eles, assim, envolveram, você via a ação de Deus maravilhosamente, assim, era a ação de Deus. Como é que Deus nos responde, como é que Deus, Ele manifesta, não é verdade? E eu me lembro que em agosto nós tínhamos aberto as 10 primeiras células. Em dezembro nós passamos a nossa virada do ano já, amado, com as nossas células crescendo. O culto já estava cheio, porque a igreja não estava cheia, havia muitos bancos vazios. E eu me lembro que toda a liderança envolveu nesse trabalho. E desde então, desse jejum que eu tive, dessa experiência que eu tive com Deus lá em Israel, eu fiz esse propósito com Deus. Deus, Ele manifestou-se maravilhosamente. E desde aí a igreja foi só crescendo. E eu falei com Deus, meu Pai, como que a gente tem a arma nas nossas mãos e às vezes nós não sabemos usufruir. Que a gente tem um livre acesso com o Pai, a oração de falar com Deus todos os dias. Eu não preciso chegar para a pastora Silvana e falar, pastora, ore por mim. Não preciso disso. Eu posso eu mesmo. Então, assim, desde então a nossa igreja começou a jejuar muito, a orar muito. Nós já tínhamos um projeto de oração e Deus foi nos dando assim, estratégias de trabalho. Deus foi levantando líderes maravilhosos da minha igreja, Deus levantou vários aliados, tudo isso eu vi que era a mão de Deus. Deus, Ele não teve que tirar alguém de fora, Deus usou o que eu tinha lá. Deus é como a palavra de Deus fala lá, quando a Bíblia fala que Neemias vai reconstruir os muros. Havia ali Sanbalate, Tobias, Gesem, começa a zombar deles, mas vocês vão usar essas pedras queimadas para reconstruir. E Deus usou as minhas pedras queimadas, eram os mesmos que estavam lá, que sofreu, que passou por momentos difíceis. Foram aquelas mesmas pessoas que Deus renovou, nos resgatou, assim, trouxe um amor tão grande pelo reino de Deus. E a gente conseguiu, assim, crescer, avançar. Então nós jejuávamos muito, orávamos muito e muitos milagres nós vimos, muitas experiências maravilhosas nós passamos a viver com Deus na nossa igreja. Então, assim, virou aquela, né, nossa igreja era muito de oração e jejum e ação. Amém. Oração, jejum e ação. Então, assim, isso para mim foi uma experiência muito marcante na minha vida. E hoje, assim, eu tenho minhas batalhas, as minhas lutas, mas eu sempre estou em intercessão, em oração e jejum. Se algo me incomoda, eu coloco nas mãos do meu Pai. Se algo me incomoda, eu peço para Deus direcionar, eu oro, eu jejum e peço para que faça a vontade dele, né? Porque a vontade dele. Né? Ele é maravilhoso. E no tempo certo, né, pastora? Amém. Porque muitas vezes nós somos muito impacientes. Hoje em dia as coisas estão muito rápidas, né? E a gente não quer saber esperar o tempo certo de Deus. Eu gostaria até antes disso dar só leitura aqui, nesse texto. Podemos ler a palavra. Vai em Mateus 6, versículo 16, diz assim: quando vocês jejuarem, não fique com uma aparência triste como os hipócritas, porque desfiguram o rosto a fim de parecer aos outros que estão jejuando.
Em verdade lhes digo que eles já receberam a sua recompensa. Mas você, quando jejuar, unja a cabeça, lave o rosto, a fim de não parecer aos outros que você está jejuando, e sim ao seu Pai em secreto, e ao seu Pai que o vê em secreto, ele vai lhe recompensar. Amém? Deus, amém. Então, a palavra de Deus, ela sempre nos orienta sobre orar e vigiar. E o jejum, a Bíblia fala quando você jejuar. Amém? Jesus, ele é um ensinamento que ele nos traz para a igreja dele. Ele vai falar sobre o jejum, é uma questão de você se abster de alimentos. E existem várias formas, né, que você pode fazer. Quando eu comecei, eu aprendi muito o jejum total. E que minha mãe ensinava, olha, na hora que você vai deitar, você entrega o seu jejum, porque a gente sempre vai dormir, a gente termina a nossa noite ali orando, né? Isso é um hábito de todos nós. Você faz aquela oração, Senhor, e entrega o jejum. E qual é o seu propósito? Você precisa falar, Deus, eu estou jejuando por esse motivo. Eu estou jejuando em agradecimento, eu estou jejuando em favor de uma resposta, em favor de um milagre. E o jejum total, você fica, por exemplo, esse jejum pode ser de meia-noite a meio-dia. Tem gente que faz até às 6 da tarde, eu já fiz, não é fácil. Porque a gente está, na verdade, o corpo fica sem se alimentar, a gente está nos desintoxicando, a gente muitas vezes sente dor de cabeça, mal-estar. E muitas pessoas falam, eu não gosto de jejuar, eu tenho dor de cabeça. Mas eu também, amados, eu tenho as minhas dificuldades, não é gostoso não. Não é fácil. Não, durante é difícil, mas o pós é muito assim, é gostoso você ver a resposta. Então, é uma questão da gente sacrificar a nossa carne, é uma questão da gente se aproximar mais de Deus. Porque a gente passa a estar mais próximo de Deus e nós sacrificamos a nossa carne e isso nos faz estar mais sensíveis à voz de Deus e ao Espírito Santo. Então, assim, o jejum você pode ser feito ele total, por exemplo, de meia-noite ao meio-dia sem comer nada, sem se alimentar nada. Mas hoje em dia tem muitas pessoas que tomam remédios, se medicam. Também há o jejum também, que é a abstinência de algum alimento, como nós vemos a história de Daniel. Ele ficou 21 dias sem comer os manjares do rei. Ali foi até muito mais tempo do que isso. Ele não comia os manjares do rei. Então, você pode, por exemplo, tirar 21 dias. Eu vou tirar uma coisa que eu gosto muito. Não é o que você não gosta. Porque não é um sacrifício, fica fácil. Se alguém não gosta de comer jiló e tirar o jiló, é simples. Sim. Se eu gosto mais do arroz do que o feijão, eu vou tirar o feijão. Isso não então, é um gente, sacrifício. Não vale você deixar o que gosta de jejuar, ao contrário. É aquilo que realmente é difícil, Aquilo que é difícil para você. Verdade. Então, assim, o jejum seria isso, você tirar uma coisa que você gosta muito. É como se eu estivesse dizendo, olha, o Senhor é muito mais importante que isso na minha vida. Sim. Eu amo chocolate, mas eu amo muito mais o meu Deus do que o meu chocolate. Então, você cria uma comprovação dentro de si próprio de que o seu amor a Deus é maior que aquilo, né? E aquilo ali a gente acredita que vai nos mudar e não mudar a Deus. Porque Deus ele é imutável, né? Deus ele é perfeito em porque tem pessoas que acham que vão fazer jejum e vai mudar a vontade de Deus ou o coração de Deus. Na verdade, não. Pelo que a gente está entendendo aqui, o jejum vai nos mudar, né? E nos transformar. Nos transformar. Porque muitas vezes a gente começa num jejum com um propósito, dizendo assim, eu não quero ir para tal lugar. Por exemplo, Deus, eu não quero ir lá, a nossa experiência de vir para o Rio de Janeiro. Eu não quero vir para o Rio de Janeiro. E quando nós começamos a jejuar e orar, Deus foi colocando amor no nosso coração pelo Rio. Amor pela obra. Aí a gente muda. Não, eu quero ir. Porque lá é o meu lugar. Lá é a vontade de Deus para a minha vida. Então a gente cria aquele amor tão grande para a gente chegar, vir para o Rio de Janeiro, aquela mudança toda. Nós fizemos propósito de oração e jejum. A princípio foi negação. Senhor, eu não quero, não posso, eu estou fazendo a obra do Senhor. Mas não é só fazer a obra do Senhor. Eu tenho que estar alinhado no propósito de Deus, né? Então, era uma vida toda estabelecida em Minas Gerais. Estabelecida. Tudo ok. Uma igreja crescendo. Foi bem Moisés, né? Tudo organizado. Eu escolho a parte difícil, né? Como Moisés escolheu pela vontade de Deus e não tá ali, né? No reinado, porque... Vai como Abraão também, que estava... na sua terra, lá tranquilo, sai, né, e vai. Onde eu vou te mostrar. Então, é justamente isso. Então, o jejum ele nos mostra, ele nos muda. E você vai entender qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Então, realmente é isso. O jejum não vai mudar a Deus,
mas nós seremos mudados, a nossa visão, a forma de nós olharmos, de vermos, percebermos, amém? A gente se torna realmente mais sensíveis à voz do Espírito Santo. Então, e a gente tem mais sabedoria no Senhor, porque você está sensível à voz de Deus, Ele vai falar, então você vai ouvir. E Deus nos dá mais sabedoria, né? Quando nós estamos orando, falando com Deus, jejuando e buscando do Senhor. Então, assim, sobre o jejum, você pode fazer total, sem alimento nenhum, ou então você faz parcial, amém? Tem gente que faz bebendo água. Tem gente que faz jejum, vamos supor, até meio-dia, mas eu vou beber água. O importante é você falar com Deus e cumprir aquilo que você falar com Deus. Amém? O importante é não fazermos voto de tolo. Amém? É falarmos com Deus, Senhor, eu vou fazer dessa forma, o Senhor me sabe e me conhece. Amém? E também há abstinências, né, que nós fazemos. E o mais importante que tudo isso, né, pastora, é o que ele fala lá em Isaías 58. Que o povo jejuava muito e orava, mas não havia compaixão, nem amor e misericórdia. Vamos orar, pastora. Amém. Vamos orar. Vamos orar. Amém. Glória a Deus. Senhor Deus, nós te agradecemos, Sim, meu Jesus. Pai, pela alegria e privilégio de sermos as suas filhas, Amém, de sermos, ó Pai amado, chamadas e escolhidas pelo Senhor. Deus, obrigada por esse momento que nós vivemos aqui, compartilhando a Tua palavra. Amém, Abençoe a vida de Jesus. todos que estão ouvindo, que ainda vão ouvir, Senhor. Deus, que eles encontrem, Senhor, meu Deus, a Tua presença a cada dia, que eles sejam cheios e abençoados por Ti. Deus. E nos leva a cada dia, Pai amado, a viver uma vida de comunhão, de intimidade, uma vida de oração, de jejum na Tua presença, para a glória do Teu nome, que nós venhamos diminuir e que o Senhor cresça em nós. Glória a Deus. Nós te agradecemos hoje e sempre. Amém. Amém. Deus abençoe. Beijos abençoados. Até Deus o próximo. abençoe.